Bom dia, primeiro ano. Estamos aqui, né, para nosso primeiro RevisaCast de Física. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, vamos começar, né? Primeiro, para a gente compreender o movimento circular, a gente tem que entender qual que é a sua evolução, né? Qual que é a sua mudança em relação aos movimentos anteriores na cinemática. O que que acontece para a gente ter essa diferenciação, né? Que no caso é na sua trajetória. Falando ainda com a decomposição vetorial, sendo mostrada como demonstrado a diferença trivial entre um desenvolvimento cinético retilíneo e um curvilíneo. É a presença da força centrípeta. Não tem jeito, né? Quando a gente vem para qualquer movimento, para cinemática, acaba que tudo sempre volta para decomposição vetorial, soma, diferença de vetores. Então acaba que a gente volta para Newton, né? Num exercício padrão de movimento circular, ou ele vai dar a aceleração centrípeta e dividir o resto das informações, você descobrir, ou ele vai te dar a força centrípeta e você descobrir as informações escalares, né? Mas para a gente compreender isso, a gente tem que ter um entendimento do que é um vetor e o que ele faz. Então eu trouxe aqui um vetor para a gente entender e a gente vai fazer análise desse vetor agora, né? Porque um vetor, ele sempre vai ter três questões, né? Que vai ter o módulo, a direção e o sentido, tá certo? Então vamos começar com a direção do nosso vetor, que a direção do vetor ela vai ser considerada a partir da nossa reta suporte. Por quê? Porque normalmente a gente vai estar se tratando de um ambiente, então o ambiente vai ter um chão. Esse chão vai ser a nossa reta suporte, as linhas mostram para onde que é o sentido do chão, entendeu? Aqui é embaixo, aqui é em cima do chão. Então, aqui eu botei essa reta suporte de lado justamente para a gente entender que não precisa ser necessariamente embaixo, tá certo? Então, aqui a nossa direção do vetor, como está de lado, vamos pensar, hein? Vamos girar pensando como se estivesse para baixo mesmo. Essa direção é vertical, por quê? Porque está perpendicular aqui à nossa reta suporte, tá certo? Então, a gente pode falar que o módulo desse vetor V é vertical. Agora, partindo agora para o sentido. O sentido é quando a gente pegar a reta suporte e tratar ela como um referencial. Por quê? Porque tudo na física, de mecânica, a gente tem que considerar o referencial. O que é um referencial? É o ponto de observação. Se a gente vê um carro andando, o referencial está parado aqui, a gente vê o carro em movimento. Mas se o referencial estiver em movimento na mesma velocidade que o carro está parado, entendeu? É tudo uma questão de perspectiva aí. Então, quando a gente trata de vetores, a gente vai considerar a nossa própria reta suporte como um referencial. Então, a partir desse referencial, a gente pode falar que, né, esse vetor tem um sentido para baixo. Por que para baixo? Porque está indo contra aí o sentido da reta suporte. Se o vetor tivesse para esse lado, ia ser para cima. Entenderam? Porque a gente tem que tentar virar a imagem. Eu fiz assim para quebrar a cabeça de vocês aí de uma forma diferente a questão dos vetores. E agora, partindo para o módulo, meio que está meio óbvio, né? Botei até em módulo para a gente pensar melhor, para ficar meio mais pensável aí. O módulo é 8 newtons, por quê? Porque vetores representam forças, não importa qual. E forças são em newtons ou dependendo de qual. Como aqui é mecânica, é em newtons, mas se fosse outros conteúdos, poderia ser em outras unidades. Watts, coulombs, né? Então, enfim. Então, esse aqui que é assim que um vetor funciona. Então, é importante saber aí como o vetor funciona para a gente entender qualquer coisa de mecânica, né? Que a gente vai aprender muito de mecânica hoje. Agora, voltando ao assunto principal, devemos deduzir as características da força centrípeta. Com o vetor, observando a imagem, podemos afirmar que o sentido da força é para o centro. Por que para o centro? Pois se a força não for aplicada em direção do centro da curva, a partícula passa reto, não realiza seu movimento tangente. Já a direção é radial, já que a força sempre será aplicada em congruência e sobreposição do raio da curva buscando tal tangente. Como já foi deduzido pelos senhores, muito obrigado, Gabriel, aí pela nossa incrível decomposição vetorial do movimento circular.
Ele já explicou a direção e o sentido do nosso movimento circular, né? Da nossa força centrípeta. Então, o que falta? O módulo, né? O módulo, claramente, tem que ser calculado, né? Senão não existe exercício, né? Então, se a gente, como eu já disse antes, tudo volta a Newton sempre. Newton, mecânica, não tem como fugir dele. Então, se a gente pegar a nossa fórmula da segunda lei de Newton, que a força é igual a massa vezes a aceleração, né? Porque a força é a força que um corpo vai absorver, ele vai conseguir gerar se ele passar essa força, vai ser a massa dele pela aceleração que foi imposta sobre ele, tá certo? Então, isso aqui é uma forma geral de mecânica. Se a gente for aplicar para o movimento circular, parece óbvio, mas não é. A força do movimento circular é força centrípeta, né, vetorial, é igual à massa da nossa partícula vezes a aceleração centrípeta, obviamente. Mas é óbvio que nenhum exercício do planeta vai dar essa aceleração centrípeta. Por quê? Porque não é muito fácil. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma fórmula em que a gente vai colocar isso aqui com medidas escalares. Então, a gente vai chegar na nossa querida fórmula aqui, força. Tá ruim esse pincel, vou trocar aqui, galera. A força centrípeta é igual a massa da nossa partícula vezes a velocidade escalar dela ao quadrado dividido pelo seu raio da curva que ela está fazendo, né? Então, desse jeito aqui, a gente consegue saber aí a força centrípeta da nossa carguinha em relação à sua trajetória, né? Aqui tem FCP, né? Então, aqui vai ter a V, e aí a gente vai ter que fazer essa conta aí para a gente saber a nossa força centrípeta, e aí a gente vai conseguir descobrir quanto de força está sendo aplicado da bolinha para o centro, para ela continuar fazendo essa tangente, ao invés dela simplesmente passar reto. Entenderam? Agora que a gente entendeu para que serve a força centrípeta, vamos ter casos práticos experimentais para a gente entender como aplicar ela num exercício e também na nossa vida, né? Então aqui a gente tem a demonstração dessa bolinha, parece uma circunferência, mas é uma curva. Imaginem como se a bolinha tá vindo aqui, aí tem um obstáculo, ela tem que fazer essa trajetória, entenderam? Ao centro porque isso aqui a gente pode transformar numa curva e aí vai ter esse raio aqui. Então a gente aqui tem a demonstração das forças, com um pouquinho bagunçado, mas se a gente separar a bolinha, a gente tem a normal, né? Tem a peso, que vai se anular com a normal, e a gente vai ter uma força puxando a bolinha para o centro da circunferência. Por que para o centro? Porque senão a bolinha não vai fazer a tangente, ela vai passar reto, como eu já expliquei. Então, se fosse na vida real, existe uma coisa que prende a gente no chão, porque a bolinha ali escorregar, certo? Ela não ia ter que nem quando a gente joga bola com sabão, né? A gente escorrega. Então, na vida real, existe uma coisa chamada força de atrito, que vai manter a bolinha grudada no chão para ela conseguir fazer a curva dela. Mas como aqui a gente não está tratando com atrito, quem substitui a força de atrito é a força centrípeta, porque a força centrípeta aplica a força em direção ao centro da curva, certo? Então, para a gente descobrir qual que é a velocidade máxima que essa partícula consegue fazer a curva, a gente vai ter que igualar a força centrípeta com a força de atrito. A forma da força centrípeta nós já sabemos, que é mv ao quadrado sobre r, e a fórmula da força de atrito é μ, que é o coeficiente, né, de atrito, vezes a nossa força normal. Então agora a gente consegue fazer algumas demonstrações. Por quê? Porque a normal a gente sabe que é massa vezes gravidade. Então, se a gente transforma aqui, a gente tem que m vezes v ao quadrado sobre r é igual a μ vezes massa vezes gravidade. Lembrando que o r é o raio, m é a massa, v é a velocidade escalar. Então agora a gente pode cortar as massas. Então a gente vai ter que v ao quadrado é igual a gente passa o r multiplicando também. A gente vai ter que v ao quadrado é igual a μ vezes r vezes g. A velocidade escalar ao quadrado é igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes o raio da curva vezes a gravidade. Então a nossa fórmula final fica que a velocidade máxima é igual a raiz do coeficiente de atrito dinâmico com o raio com a gravidade. Assim a gente consegue fazer qualquer exercício perguntando qual que é a velocidade máxima que o carro consegue fazer tal curva, a partir dessa fórmula, certinho? Muito obrigado aí e vamos para o próximo exercício.
Tendo em mente todo o nosso portfólio adquirido de vetores, vamos a casos onde a normal e o peso se diferenciam. Muito obrigado, Gabriel. Nosso primeiro caso de situação vetorial, onde o peso vai diferir da força normal, é na nossa lombada. Aqui a gente tem a representação da lombada, né? A partícula sobe, e quando ela sobe na lombada, a gente tem essa representação aqui. Vamos fazer a representação das forças. A gente tem a normal, a gente tem a peso, e como aqui tem a lombada, obviamente, então aqui a gente vai ter um semicírculo. Semicírculo não, semicircunferência. Um arco de circunferência, né, de 180 graus. Então a gente tem aqui o centro e a gente tem aqui o raio. Ou seja, vai para a partícula não usar isso aqui como trampolim, sair voando, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter a força centrípeta atuando em direção ao centro do nosso círculo. Então, a força centrípeta, o que ela vai fazer? Ela vai substituir o peso. E como o peso aqui, ele está sendo um fator de dissociação com a normal, eles estão batalhando aí, colidindo, agora vamos fazer, né, a demonstração da nossa fórmula da normal na lombada, né? Então a gente já percebeu que a força centrípeta, nesse caso, por causa do nosso vetor, ela vai substituir o peso, e como o peso nesse caso é peso menos normal, a gente tem essa relação. Vamos substituir mv ao quadrado sobre r, massa vezes velocidade escalar ao quadrado sobre o raio, né? A gente pode dizer que vocês podem ter visto que eu não uso macete para fazer as fórmulas. Por quê? Por causa que não é didático, não é intuitivo. Eu acredito que vocês não vão estar realmente sabendo o que é o exercício, e quando for um caso mais complexo, vocês não vão conseguir saber, porque vocês não sabem o que cada medida significa. Vocês só sabem o macetezinho do marrom, do verde e do roxo, tá certo? Então, eu discordo aí dessa aproximação. Agora vamos substituir os dados. Peso, a gente sabe que é massa vezes gravidade. Eu não vou substituir a normal, por causa que a normal vai ser a componente que a gente quer saber. Vamos lá, mg menos n. Vamos passar isso aqui para cá, isso aqui para cá. A gente tem que a normal é igual a massa vezes gravidade menos massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Então agora nós temos o que é um fator comum aqui, pessoal. Vamos pensar. Fator comum, claro, nossa massa. Então a gente vai ter a fórmula final, que é normal é igual a massa vezes a gravidade vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Assim a gente vai conseguir saber qual que é a força normal na situação de lombada, que é diferente da força peso, porque vai ter uma descompressão aí do peso sobre a pessoa, por causa que a normal vai estar maior. Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer que a pessoa vai se sentir mais pesada, né? Mais pesada, mais pesada não, mais leve, porque a força que empurra ela para cima é maior que empurra para baixo. É como se fosse numa montanha-russa, sente aquele friozinho na barriga, sabe, quando você descola do banco? É justamente isso, né, galera? Então, sobre a lombada é isso, e agora vamos para a depressão. Agora temos o caso inverso da lombada, né, que é a depressão. Vamos lá. Então, a gente tem aqui decomposição vetorial, vamos fazer ela mais clara aí para vocês. Normal, como sempre, para cima, porque é a terceira lei de Newton, ação e reação. Como a ação do centro, do núcleo da Terra sobre nós é de puxar a gente para baixo. Para a gente não ser esmagado, tem a força normal que nos empurra para cima e nos mantém no solo, né? Então a gente tem a normal, a gente vai ter a peso para baixo. Como vocês podem ver, a gente está aqui, ó, num semicírculo. Semicírculo de novo, desculpa, não é semicírculo, é arco de circunferência de 180 graus. A gente tem aqui, então, um diâmetro, um raio e um centro. O centro vai estar aqui. Ou seja, e lembrando que, claro, tem a outra metade aqui, só que ela não existe fisicamente, ela é só teórica. Então a gente vai ter outro raio aqui. Então a gente tem que lembrar que a força centrípeta, ela aponta sempre para onde? Para o centro. E como a nossa bolinha ela vai estar aqui embaixo, ela vai apontar para o centro, para cima. Então a gente vai ter a força centrípeta aqui, certo? Então, como vocês podem ver, a força centrípeta vai substituir a força normal. Então a gente tem agora que a força centrípeta é igual a normal menos a força peso. Vamos substituir novamente aí nosso peso e não normal, porque é normal que a gente quer descobrir, porque a gente está vendo as variações aí da força normal. Então vamos que mv ao quadrado sobre r é igual
a normal menos massa vezes gravidade. Vamos fazer as passagens aí, passar para cá, nossa massa vezes gravidade. A gente tem que N é igual a mv ao quadrado sobre r mais... Desculpa. Não, desculpa, eu cometi um erro aqui, mas tá tudo bem. A gente tem que passar o nosso... Isso. A gente tem que passar isso aqui para cá e isso aqui para cá, tá certo? Então a gente vai ficar que normal é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre r mais a massa vezes a gravidade. Por quê? Porque a gente passou de lado e aí como a gente passou normal para cá também, ela ficou negativa e aqui também ficou negativa, né? Então a gente vai ter várias coisas negativas, a gente pode multiplicar por -1 e aí como aqui estava negativo vai ficar positivo porque a gente inverteu o sinal para ficar mais didático. Então a gente vai ter que a nossa fórmula final está escrito aqui, mas vamos fazer novamente, porque a gente tem que validar o nosso termo repetido, que vai ficar sendo nosso termo que é centralizado. Vamos apagar aqui, vamos fazer mais bonitinho, que a gente vai ter que a normal é igual a massa vezes a gravidade mais a velocidade ao quadrado sobre o raio. Tá certo? Então é o contrário aí da nossa querida depressão. Não o contrário, mas é diferente, porque aqui na depressão multiplica, mas e aqui soma, né? Então, nesse caso, a força-peso, ela acaba sendo maior que a normal. Por quê? Porque se ela fosse menor, nossa partícula, ela ia pular a depressão. Como ela está indo para baixo, é porque a peso está fazendo um papel de força maior do que a normal. Então, nesse caso, a gente vai se sentir mais pesado. Tipo, quando você desce a ladeira, você sente assim, grudando no banco, quando o carro acelera muito também, né? É essa sensação. Então é muito importante saber que na lombada a gente vai se sentir mais leve e na depressão mais pesado. O exercício teórico cobra muito isso aí de vocês, tá, galera? Como visto na representação, a força centrípeta substitui a força-peso e a força normal, que, se tivessem em vigor, se somariam. Assim chegamos em... Ok, agora nós temos a nossa representação aí do globo da morte, tá certo? Como vocês podem ver, nossa pequena bolinha, né? Carinhosamente chamando de bolinha, porque o jeito certo de falar é partícula, ela só de cabeça para baixo. Então, todas as forças exercidas sobre ela estão para baixo. Por quê? Porque a gente tem a centrípeta apontando para o centro, a gente tem a normal e a peso também. Ou seja, nesse caso, como a gente está tratando da força centrípeta, não da normal e da peso, a centrípeta vai substituir essas duas forças. E como elas estão no mesmo sentido, elas se somam. Então a gente pode chegar que a força centrípeta, nesse caso, é igual a normal mais a peso. Olha que interessante, pessoal. Então a gente tem aqui que a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio é igual a normal é zero. Por que a normal é zero? Gente, isso é muito interessante saber. Por que a normal é zero? Porque quando a gente tem a nossa reta suporte, a gente tem a bolinha aqui, a normal ela é o equilíbrio da ação e reação, terceira lei de Newton, né? A gente sempre volta em Newton. É o equilíbrio da peso da bolinha para o solo. Ou seja, quando a bolinha encosta o solo, por exemplo, minha mão encosta na parede, vai ter uma normal que está empurrando minha mão de volta para cá, ao invés de minha mão atravessar a parede. Mas como a peso não está sendo influenciada para a superfície do nosso globo da morte, a normal acaba sendo zero. Por quê? Porque não tem nenhuma ação para a normal fazer essa reação. Entenderam? Então a gente vai considerar a normal como zero, mas o peso que é massa vezes a gravidade. Então agora vamos fazer a conta, a gente consegue cortar essa massa, então a gente vai ter que v ao quadrado sobre o raio é igual a gravidade. Então a gente pode passar para lá, para cá, para cá, para lá, e a gente vai ter que a velocidade mínima para você realizar uma volta no globo da morte é igual a, vamos passar aqui multiplicando, a gente vai ter que a velocidade mínima para você ir no globo da morte é a raiz do raio vezes a gravidade. Do raio do nosso globo da morte, né? Porque é uma esfera, mas toda esfera também tem uma circunferência. Então a gente tem aqui essa fórmula. Então, eu acredito que de cinemática e de mecânica foi isso. Fico muito feliz aí de ir nessa jornada dos vetores aí com vocês. Então, muito obrigado e até a próxima. Agora vamos com a astronomia, falar da primeira, segunda e terceira lei de Kepler. A primeira lei descreve a forma das órbitas dos planetas. Kepler propôs que os planetas giram em torno do Sol, em órbitas elípticas.
com o Sol em um de seus focos. Elipse é uma forma geométrica plana que você pode entender como sendo uma circunferência achatada. Em seu interior, há dois pontos de grande importância no estudo da sua forma, os focos. A segunda lei de Kepler assegura que o segmento que une o Sol a um planeta vai em áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Raio vetor é uma linha imaginária no espaço que liga o Sol aos planetas que está sendo estudado, conforme o movimento do planeta ocorre. Essa linha vai varrendo o espaço. Em dois momentos diferentes ao longo da trajetória do planeta, se considerarmos um mesmo intervalo de tempo e comparamos as áreas varridas do espaço, encontramos o mesmo valor. Ok, agora vamos para a nossa terceira lei de Kepler. Obrigado aí, Gabriel, por nos ensinar as duas primeiras leis. Vamos para a lei dos períodos, né, que vai entrar na parte das contas, né, e a terceira lei de Kepler afirma que o quadrado do período orbital de um planeta é diretamente proporcional ao cubo da sua distância média ao Sol. Além disso, a razão entre a distância e o tempo tem a mesma magnitude de todos os astros que orbitam essa tal estrela, tá certo? Então, quando a Terra se aproxima do periélio, que é o ponto mais longe, a sua velocidade orbital aumenta, uma vez que a aceleração gravitacional do Sol se intensifica. Dessa forma, a Terra tem sua energia cinética máxima quando está na proximidade do periélio. Aproximando-se do afélio, que é a distância mais curta, ela vai perder sua energia cinética, tendo assim sua velocidade orbital reduzida à sua menor medida. Aí agora a gente tem aqui a demonstração das nossas forças. E olha que interessante, galera. A gente, com lei de Kepler, a gente volta para nossa força centrípeta. Por quê? Por causa que a gente vai ter um raio aí da elipse para a gente poder. Esse raio, no caso, a força centrípeta, ela está substituindo a atração gravitacional desse astro, né? Que está puxando o nosso planetinha. Então a gente vai ter toda essa conta aí e a gente vai chegar na nossa fórmula que T ao quadrado sobre R ao cubo é igual a 4πr ao quadrado sobre a gravidade vezes a massa. Mais uma vez, trabalharemos com vetores, né, pessoal? Vamos para as imagens. Como podemos ver, o lançamento oblíquo é composto de dois movimentos, um uniforme horizontalmente e um variável na vertical. Agora que o Gabriel já nos mostrou, né, os vetores, vamos para agora a decomposição vetorial do lançamento oblíquo, mas a gente vai deduzir, né, as componentes da velocidade inicial, porque quando eu vou fazer um lançamento, quando a gente vai fazer um lançamento, a gente tem que aplicar uma força, mas no lançamento oblíquo do ensino médio a gente não aplica essa força, né, no exercício. A gente vai pegar a força já aplicada, que ela foi transformada em velocidade inicial, tá certo? Porque o objeto já sai do ponto de estacionário com uma certa velocidade. Então a gente tem aqui esse triângulo, que a gente tem a decomposição das forças, V0 porque é a velocidade, V0x porque é a velocidade horizontal e Y a vertical. Né? Então vamos resolver aí, trigonometria purinha, seno de θ, que é o ângulo que a gente tem, é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Isso a gente já sabe. Então vamos usar cateto oposto e hipotenusa como se fossem componentes da velocidade inicial. Né? Cateto oposto é a velocidade inicial y e a hipotenusa é a velocidade inicial. Então a gente tem que seno de θ é igual a seno de θ sobre 1 é igual a V0y sobre V0. E então a gente tem que V0y é igual a V0 seno θ. Isso é muito importante para vários exercícios, né? E agora vamos para a velocidade inicial x, né? Por quê? Porque a gente precisa do x. Então, ao invés de usar o seno, que é com cateto oposto, a gente vai usar o cosseno, porque é com cateto adjacente. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, né, galera? Para não virar bagunça. Ai, não tinha que ter apagado. V0 seno θ. Ficou θ seno, mas enfim, não apagar para vocês verem, né? Vamos lá, então agora cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Se a gente substitui lá, a gente tem que cateto adjacente é V0x e a hipotenusa é V0. V0. Então a gente tem que o cosseno de θ sobre 1 é igual a V0x sobre
vezes zero. Então, qual que é o resultado que a gente chega? A gente chega aqui, V0x é igual a V0 cosseno de θ. Tá certo, gente? É muito importante lembrar isso. O único macete que eu uso de verdade na física é esse pro lançamento oblíquo, pra gente lembrar quando usar o seno e o cosseno. É claro que a gente vai lembrar que o y é para cima e o x é para baixo por causa do nosso querido plano cartesiano, né? Eixo x e eixo y, mas aqui é um pouco diferente. Então, o que a gente vai lembrar? V0y é seno porque tá sem sono. Por que tá sem sono? Porque a componente vetorial tá em pé. O x tá com sono. Por quê? Porque tá deitado, entendeu? Isso é uma sacada interessante, mas de resto, eu não acho justo essas comparações esdrúxulas aí. Então a gente já conseguiu os componentes da velocidade inicial. Vamos continuar o nosso lançamento. Agora que a gente tem as velocidades iniciais do nosso lançamento, a gente consegue fazer todas as formas necessárias para a gente realizar aí um exercício, né, galera? Aí eu vou partir direto para as equações deduzidas. Por quê? Porque as gerais elas não são muito aplicáveis, tá certo? Você consegue fazer as deduzidas e somar ou subtrair dependendo do exercício. Vamos supor, partiu a 500 metros por segundo, caiu aqui. Só que aí ele fala que estava a 1,70 m do chão. É só você fazer a conta com a deduzida, que não vai considerar a altura do objeto, e somar 1,70 m depois. É meio óbvio, né? Então, acho que deduzidas são mais fáceis porque elas funcionam para qualquer caso, tá certo, gente? Então, vamos começar aí com o nosso querido tempo de subida, né? Porque o que seria o tempo de subida? A gente vai ter aqui nossa parábola. Tempo de subida é vamos voltar para a função quadrática, né? Tempo de subida é o x na componente horizontal, é o x do vértice, né? X do vértice que é B sobre A, Gabriel? É B sobre A, né? É menos B sobre A, no caso. E o y do vértice, que é o menos delta sobre 4A, né? Então a gente pode fazer essa relação. Inclusive eu tenho um exercício muito interessante que eu vou passar para vocês fazerem depois. Não vai ter resolução, porque senão ia ficar muito longo, porque é um exercício bem difícil, experimental, mas essa mistura de função quadrática com lançamento oblíquo é muito interessante, né? Então a gente está aqui, o tempo de subida é o tempo para chegar aqui, porque depois é tempo de descida, né? Então vamos fazer a nossa fórmula, que temos que, porque no tempo de subida o que vai acontecer? A velocidade no eixo y vai ser igual a zero, ou seja, a gente pode falar que Vy é igual a V0y menos GT subida. Então, o que a gente tem? Como velocidade no eixo y ser zero, zero é igual a V0y menos GT subida. A gente consegue fazer umas substituições aqui. A gente consegue fazer que GT subida é igual a V0 seno θ. Tá certo? Então, a gente tem aqui, se a gente fizer mais umas malemolências para deixar o tempo de subida em evidência, a gente tem que tempo de subida é igual a V0 seno θ dividido pela gravidade, né? Então agora vamos para o tempo de descida, que é igual ao tempo de subida. Por quê? Porque a gente tem o alcance e ele é dividido por 2, porque temos tempo que sobe, desce. Então a gente pode falar que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então a gente já matou duas fórmulas aí com uma cajadada só, né, galera? Nossa, ficou feio esse descida aí escrito, hein? Agora a gente tem o tempo de voo. Tempo de voo, eu não sei como que demonstra, só sei a fórmula. Tempo de voo, que é igual a 2V0 seno de θ dividido por G. Tempo de voo. Agora vamos para mais fórmula, é chuva de fórmula, papum, papum, papum. A gente tem agora o alcance horizontal, né, que seria tipo, se ele começou aqui no zero, quanto que ele vai terminar aqui? A gente tem que V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de 2θ. Não, mentira, não é ao quadrado. Seno de 2θ, ou seja, se o ângulo aqui de lançamento θ é igual a 45 graus, a gente vai ter que o seno é de 2θ, que é 90 graus. Como o seno de 90 é 1, a gente tem que o ângulo ideal para a gente usar o lançamento é de 45 graus, entenderam? Então, esse é muito importante, essa sacada aí. Se no exercício teórico perguntar qual que é o ângulo ideal, 45 graus. Então, a gente tem que falar, é isso dividido por 2G. Por que 2G?
porque vai ter a gravidade exercida na subida para baixo e na descida também. Então a gente tem esse... Mentira, não é 2G, galera, é G só. Confundi. É outra forma que é 2G. É da altura máxima, viu só a puxadinha? A gente tem que a altura máxima, que é o ΔH máximo. Porque a altura varia, né? Ela sobe e desce. A gente tem que a altura máxima... Ai, deixa eu escrever isso aqui. Se vocês só abrirem nessa versa, vocês não vão entender nada. ΔH máximo é igual a... Nosso ΔH máximo é igual a V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre 2G. O que é seno ao quadrado de θ? Seno ao quadrado de θ, deixa eu apagar aqui para a gente fazer nossa explicação. Seno ao quadrado de θ é diferente de seno de θ ao quadrado, tá, galera? Muito diferente. Por quê? Seno ao quadrado de θ, vamos considerar um ângulo de 30 graus. O seno ao quadrado de θ seria... θ é 30, então é o seno de 30 ao quadrado, fica 1/4. Se a gente for seno de θ ao quadrado, fica 900 graus. Entenderam a diferença? Então, eu acredito que as fórmulas gerais aí são essas. Vou até dar uma quadradinha aqui, se vocês quiserem só ver as fórmulas, vai ter aí é só vocês pausarem o vídeo e verem, aplicarem aí nos valores que vocês pensarem. A gente tem aqui o tempo de voo, a gente tem aqui alcance horizontal. Então, eu acredito que é isso, gente. Boa sorte no lançamento oblíquo, é bastante fórmula, mas se você fizer 5 exercícios de lançamento oblíquo, você vai saber tudo isso, né? Então, boa sorte aí pra vocês. Eu juro que agora abandonaremos os vetores. Depois de agora, eu juro. Pois agora vamos para um dos ramos mais importantes da física: trabalho. Como podemos ver, as forças se compõem em um mesmo sentido, contribuindo para o deslocamento como um conceito de trabalho. E as forças contribuindo com seu deslocamento, chegamos na fórmula do trabalho constante. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Como podemos ver, a força aplicada sobre o bloco varia. Assim, o trabalho é numericamente igual à área formada pelo gráfico. Meu Deus, que tanto de matéria, hein? A gente cansado aqui, ó. Vou até beber uma água. Nossa, que tanto de matéria, hein, Gabriel? Jesus amado. Mas o primeiro ano é isso, né? Espero que vocês vão muito bem aí nas provas de vocês. E bons cálculos, boas fórmulas. E tchau, tchau. Tchau.